Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 15. 2 Coríntios, irmãos, na leitura devocional nós lemos Romanos, capítulo 9, você vai avançar 2 livros. Depois Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, amém? Não tem como errar. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 15. Nós vamos ler só este versículo. Glória a Deus. Vamos encontrar, irmãos? Amém. Encontrou, diga assim, graças a Deus eu encontrei. Graças a Deus eu encontrei. Então, glória a Jesus. Diz assim, graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Vou ler mais uma vez, depois a igreja repete. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. A igreja. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Pode sentar, meus queridos. Glória a Deus. Meus amados, os irmãos já perceberam como em todas as esferas, né, da sociedade, em todo lugar que você vai hoje, você pode encontrar pessoas que dizem que amam a Deus. Não se pode perceber isso, irmãos. Em todos os lugares que os irmãos chegam, as pessoas dizem que amam a Deus, né? Na verdade, irmãos, isso é reflexo da revitalização, né, da espiritualidade que está acontecendo em todas as partes do mundo. Porque, irmãos, depois de séculos, né, de ceticismo, né, de descrença do povo, de racionalização, o povo agora está buscando o transcendente, né? O povo agora está buscando, meus queridos, aquilo que é espiritual, né? Não apenas dentro do Evangelho, mas em outras religiões também. As pessoas sabem que nós não somos só matéria, né? Nós somos espírito. Nós não vivemos apenas daquilo que nós, né, daquilo que nos é tangível, daquilo que nós tocamos, cheiramos, né, e sentimos. O homem vive também daquilo que é espiritual. E a Bíblia diz, inclusive, meus queridos, é um texto que eu gosto muito, lá em Eclesiastes, que Deus colocou no coração do homem a eternidade, ou seja, é um vazio do tamanho daquilo que é eterno, portanto, só pode ser preenchido por aquilo que é eterno, amém, irmãos? Então, os homens em todos os lugares estão dizendo que amam a Deus, né? Uns dizem que amam Allah, outros dizem que amam a Yeshua, outros dizem que ama Yahvé, mas de qualquer forma, todos dizem de alguma forma que amam a Deus. Não é assim, irmãos? Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Amar a Deus é uma responsabilidade, um dever de todo ser humano, porque Deus é o nosso Criador, não é, irmãos? Deus criou todas as coisas e tem abençoado as pessoas. A Bíblia diz, meus queridos, para os irmãos terem noção, a Bíblia diz que não cai uma ave do céu que não seja permitido por Deus. A Bíblia diz que o homem, meus queridos, não recebe nada se do céu não lhe for dado. A Bíblia diz, inclusive, meus amados, que Deus faz chover sobre justos e injustos. Deus dá pão, dá comida aos passarinhos, né, e dá também às pessoas. Não é assim, irmãos? Então, a responsabilidade, né, digamos assim, o dever de adorar a Deus é de todo ser humano, não apenas dos crentes. E Jesus falou lá em Mateus 22, 37, o seguinte, né, sobre o maior mandamento. Ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então, amar a Deus, irmãos, é uma responsabilidade, um dever de todo ser humano, né? Com todo o coração, alma e pensamento, e entendimento. Amém, irmãos? Então, entendido isso, que todo mundo diz que ama a Deus, não é assim? Mas, e quanto a ser grato a Deus, meus queridos? Né? Quantas pessoas são gratas a Deus? Não é? A gente tem uma expressão, né, muito comum entre nós, uma expressão de dizer assim, graças a Deus. Não é assim, irmãos? Graças a Deus. Eu vi um homossexual na TV, né, a pessoa disse assim, mas rapaz, você não tem vergonha de ser homossexual? Isso na TV, tem que ter um nome, graças a Deus. Olha que coisa, né, irmão? A pessoa dando graças a Deus por ser uma coisa que Deus abomina. Não é assim, irmãos? Eu, quando não era cristão, eu tinha um disco, não vou dizer o nome da banda, um disco que a banda, conhecidamente, é uma banda totalmente satânica, e na capa de trás do disco, os agradecimentos, o camarada colocou assim, agradecemos a Deus pela nossa, pelo nosso ateísmo, né? A palavra fugiu da mente, mas assim, agradecemos a Deus pelo nosso ateísmo, zumbando, né? Porque, meus queridos, essa coisa, né? Essa expressão da gente dizer graças a Deus, né, acabou tornando este termo tão corriqueiro, né, tão comum, que a gente não sabe mais o que é agradecer a Deus. A gente diz por qualquer coisa, graças a Deus, né? Tem pessoas que dizem assim, rapaz, tu batesse, não é só um exemplo, tu desse um rival, dei graças a Deus, Deus me ajudou, né? Quer dizer, tornou-se uma coisa tão comum e corriqueira que perdeu
estão, né, como animais selvagens. As pessoas recebem a graça de Deus, as bênçãos, as benesses vindas, né, da misericórdia de Deus, mas não agradecem a Ele. Sabe por quê, meu irmão? Porque são seres que estão, de fato, dizendo até que amam a Deus, mas não são gratos pelo seu dom inefável. Né? Como nós lemos nessa noite em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 15. Gratos a Deus pelo seu dom inefável. Dizendo aos irmãos que a palavra dom é a mesma palavra para presente. Ou seja, Deus nos tem presenteado, meus queridos, com grandes coisas, coisas tremendas, inefáveis. A palavra inefável quer dizer aquilo que é invisível, aquilo que não se pode falar com palavras. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que nessa noite você pode dizer que tem recebido de Deus bênçãos inefáveis. Tem ou não tem, meu irmão? Bênçãos tamanhas que a palavra não pode discernir ou expressar o sentimento de gratidão a Deus. É assim, irmão, mas nem todo mundo é assim. E as pessoas, meus queridos, que não são gratas a Deus, demonstram o quanto elas estão afastadas deste Deus Criador. Amém, irmãos? As pessoas que não são gratas a Deus demonstram o quanto estão afastadas do seu Criador. Irmãos, Deus tem abençoado tanto a muita gente, né? E as pessoas acham, acreditam, que é por causa do seu próprio esforço, é por causa dos seus estudos, né? Da sua influência. Mas Deus, meus amados, é Ele quem dá ao homem aquilo que ele tem, seja o que for. Uma certa vez, eu estava falando sobre isso com uma pessoa que não é cristão, e ele disse, nada disso, esta camisa eu comprei com o meu dinheiro, e o meu dinheiro veio do meu suor, do meu trabalho. Eu disse, eu vou provar a você como foi Deus que lhe deu. Aí ele disse, prove. Eu disse, quem foi que te fez nascer? Meu pai. E eu disse, quem foi que te fez o teu pai? Ficou aquela coisa, né? Ele disse, bom, foi Deus que criou os seres humanos. E eu disse, pronto, então quem te deu a vida foi quem? Ele disse, Deus. E eu disse, quem te deu forças para você trabalhar? Ele disse, Deus. E quem te deu inteligência para você conseguir desempenhar bem o seu trabalho? Deus. Então o fruto do teu trabalho vem de Deus. Então agradece a Deus pelo que Deus tem feito na tua vida. E a pessoa, meu irmão, a despeito de ter recebido esta palavra, ela disse assim, né? Mas eu trabalhei, eu busquei. Ou seja, as pessoas não querem entender, meu irmão, que é Deus quem nos abençoa, que é Deus que derrama sobre nós a sua graça e nos dá da sua misericórdia. Amém, meus queridos? A gratidão, meus amados, deveria ser um sentimento gerado pela visão das bênçãos de Deus. Quando o homem, meus queridos, ele entende a graça de Deus, entende que tudo que nós recebemos vem do Senhor, meus amados, o sentimento que deveria ser gerado é o sentimento de gratidão. Amém, meus queridos? Eu quero perguntar uma coisa para os irmãos, é uma pergunta redundante, um tanto quanto óbvia demais. Mas eu quero perguntar, quem gosta da ingratidão aqui? Quem gosta quando as pessoas são ingratas com você? Ninguém gosta, né, meu irmão? Seja, eu sei, eu inclusive já passei por isso, dar um presente a alguém, a pessoa olhar, dar aquele sorriso bem amarelo, né? Que bom! Aí bota o presente lá, nem abre às vezes, né? E a pessoa fica, puxa vida, né? Matei tanto, busquei com tanto carinho, dei um presente à pessoa, que bom, né? Você já imaginou como é que Deus fica, meu irmão, quando nós não agradecemos a Ele pelas bênçãos que nos são concedidas? Você já imaginou, meu irmão, essa ingratidão que nos é tão peculiar? Como é que Deus recebe, meus queridos, esse ato de ingratidão? Eu sei que nada abala Deus, logicamente, meus amados, mas como Pai amoroso, Ele se sente chocado, né, meu irmão? Deus tem dado tantas bênçãos, não se engane não. Muitos crentes também têm sido tão abençoados, mas não param um minuto para agradecer a Deus. Eu tive um pastor, o nome do pastor é pastor Del Branco, que uma vez ele disse assim, o crente, ele pede no atacado, mas agradece no varejo. Isso quer dizer, meu irmão, que a gente pede muito mais do que agradece. Não é, meus queridos? Eu acho que 99% do período que nós passamos de joelho, orando a Deus, são pedidos. Deus me dá, Deus faça, Deus cumpra. Não é assim, meu irmão? E quando daqui a pouco ele diz, Deus, obrigado, aí pronto, acabou a oração. Não é assim, meus queridos? Porque nós somos ingratos por natureza. Mas nessa noite, meus amados, nós vamos abordar esse tema da gratidão a Deus. Eu coloquei um título nessa pregação, Grato pela Graça. Amém, irmãos? Qual é o título da mensagem? Grato pela graça. Porque nós temos o dever de sermos gratos pela graça.
Amém, meu irmão? Nós temos um dever. Quando eu falo de dever, eu não estou falando de coisas que eu e você podemos fazer quando nós quisermos. Um dever, meus queridos, é algo que nós temos que fazer. Não é assim, meu irmão? Ou seja, vou dar um exemplo bem rasteiro, né? Do nosso convívio, né, social. Nós temos o dever de pagar a conta da energia. É ou não é, meu irmão? Se você não pagar, acontece o quê? A Energisa vem com aquela tesourona em ferro, né? Corta a energia. Você tem um dever, meu irmão, porque se você não pagar, né, você não pode dizer um dia eu pago. Né? Ou dizer assim, não, daqui a 2 meses, não, meu irmão. Inclusive agora não passa 15 dias, já estão mandando a cobrança na sua casa, não é assim, meu irmão? Então os caras são carrasco mesmo. Então veja, meus queridos, nós temos o dever de adorar a Deus pela sua graça. Ou seja, nós temos o dever de ser grato pela graça de Deus. Diga glória a Deus, meu irmão. E diga inclusive assim, eu tenho o dever de ser grato pela graça. Eu tenho o dever de ser grato pela graça. Mas deixa eu explicar aos irmãos o que é graça. A grande maioria dos irmãos, logicamente, sabe que graça é um favor imerecido. Ou seja, é uma coisa que nós não merecemos, mas recebemos. Não é assim, meu irmão? É uma coisa que a gente não merece, mas recebe. Ou seja, é um favor imerecido. Meus queridos, meus amados, nós sabemos que tudo que nós recebemos de Deus é um favor merecido, porque nós não merecemos nada da parte de Deus. Não é assim, meus queridos? Nós não merecemos nada da parte de Deus. Nós merecemos sim castigo e condenação, mas ao contrário, Deus tem nos dado o seu amor e da sua misericórdia. Portanto, é uma graça. Amém, irmãos? Deixa eu explicar para os irmãos bem facilmente, mais um exemplo bem rasteiro, uma analogia bem rasteira, o que é a graça. A graça, meus amados, é quando, por exemplo, você não fez nada, não é? Você não trabalhou, você não se esforçou, mas alguém chega para você com uma medalha de honra e diz assim, eu vou lhe dar essa medalha de honra. Aí você diz, por que eu estou recebendo essa medalha de honra? Eu não sou atleta, eu não trabalhei, eu não me esforcei. Mas a pessoa diz, olha, eu estou no meu coração com o desejo de te dar essa medalha. Amém, queridos? E aí você recebe aquela medalha e diz, puxa vida, graças a Deus, não é assim, meu irmão? Isso é graça, meus queridos, é você não se esforçar, não fazer nada para merecer, mas você receber algo da parte de Deus. Isso é graça, meus amados. E tudo que nós temos recebido vem da graça de Deus, inclusive a salvação, meus amados. A salvação que nós falamos tão comumente em nosso meio, ela vem da graça de Deus. E nós deveríamos ser gratos a Deus pela graça da salvação. Olha o que está escrito lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Epístola de Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém, amados? A graça de Deus se manifestou. Meus queridos, este mundo merecia a condenação. Uma vez que nós pecamos, uma vez que nós estamos presos ao pecado, Deus poderia ter destruído esta terra, Deus poderia ter destruído todas as coisas, mas Ele decidiu ter misericórdia desta terra, de mim e de você, e como diz o texto, a graça de Deus se manifestou salvadora sobre todos nós. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? A graça de Deus é que te trouxe a este lugar. A graça de Deus, meu amado e minha amada, é que te fez sentar nestas cadeiras nessa noite e ouvir esta palavra. Você pode dizer glória a Deus de novo, meus amados? Então, meus queridos, nós deveríamos nos impressionar com a convicção de que as bênçãos de Deus vêm da sua graça. Que esse ar que você respira é graça de Deus. E hoje de manhã, quando você acordou, né? Talvez você acordou assim com a cara toda amassada, cabelo assanhado, sem querer sair da cama, né? Mas você teve forças para sair e cumpriu os seus deveres do dia. Isso é graça de Deus, meu irmão. Deus te deu força, Deus te deu inteligência, hoje Deus te deu comida, Deus te deu vestimenta, Deus te deu alegria. Em algum momento desse dia você sorriu, não é assim, meu irmão? Em algum momento desse dia você se alegrou, em algum momento desse dia você conversou com alguém. Tudo isso, meu irmão, é fruto da graça de Deus na nossa vida. Todas as bênçãos, meu irmão, são totalmente imerecidas, porque o ser humano, eu digo mais uma vez que ele está preso ao pecado, ele merecia de Deus a condenação, mas Deus, ao invés de nos dar a condenação, Ele nos dá da sua graça. Porque, meus queridos, Deus
e o pecado são totalmente antagônicos. Isso quer dizer que Deus está de um lado e o pecado está do outro. Amém, meu irmão? A Bíblia diz que não há nenhuma sombra de variação em Deus e não há também treva alguma no nosso Deus. Diga glória a Deus, meus queridos. Ou seja, o pecado está de um lado e Deus está do outro. E o homem, meus amados, está preso ao pecado. Portanto, nada mais justo do que ele condenar o homem. Mas ao invés de ele condenar, meu irmão, a misericórdia de Deus foi derramada sobre a sua igreja, sobre aqueles a quem ele escolheu, para que você estivesse aqui nessa noite. Você pode estar satisfeito com isso e dar uma salva de palmas ao Senhor, porque Deus te escolheu, meu irmão. Deus te deu essa graça infinita de você ser escolhido e eleito de Deus. Diga glória a Deus, igreja. Porque sobre o mundo há o juízo de Deus, mas sobre você há a misericórdia dele. Sobre você há o cuidado dele. Amém, amados? Então, todas as bênçãos procedem de Deus. Meus queridos, uma vez eu estava conversando com um irmão evangélico, e ele disse assim: vocês têm essa história de eleição, de predestinação, Deus escolhe uns e prefere outros. Que história é essa? Deus só escolhe uns e não escolhe outros. Aí ele disse assim: eu fico abismado com esta, ele disse até assim, com esta teoria, não é teoria bíblica, né? Mas ele disse: eu fico abismado com essa teoria. E eu disse para ele assim: meu amado, vou ser sincero para o irmão, eu fico abismado que Deus ainda salva. Amém, meu irmão? Ele disse: eu fico abismado porque vocês dizem que Deus só salva os eleitos, só aqueles escolhidos. Eu disse: eu fico abismado porque ele ainda salva, porque não era para ele salvar ninguém, mas ele decidiu na sua misericórdia, como nós lemos no texto nessa noite: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E nesse seu beneplácito da sua misericórdia, ele decidiu ter misericórdia de mim, de você, meu irmão. Foi ele que foi atrás de nós. Meu irmão, o homem não tem o poder, ele não tem a força de ir atrás do Senhor. Essa história, meu irmão, que a gente muitas vezes diz, né? Eu até inclusive digo também, não estou criticando ninguém, a gente diz assim: eu me converti, não é assim? Eu fui a Cristo. Meu irmão, isso é a maior lorota que qualquer cristão pode dizer. Ninguém se converte, ninguém vai a Cristo. É Cristo que vem a nós, meu irmão. É Cristo que vem em busca de nós, porque a palavra de Deus diz, meus queridos, que não foi Ele que nos escolheu. Amém? Aliás, não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu, meus queridos. Ele que veio atrás de nós. Diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Meu irmão, a salvação veio aos homens pelo decreto de Deus. Amém? Nada mais justo do que Deus condenar o mundo, mas Ele decretou salvar este mundo. Amém, irmãos? Então, a salvação, ela veio pelo decreto de Deus. Amém? E quando nós entendemos isso, meus queridos, quando nós entendemos que tudo que nós temos vem da graça de Deus, e nós não merecemos, nós começamos a ser gratos pelo seu dom inefável, como nós lemos nesta noite, um presente que as nossas palavras não conseguem descrever. Nós somos gratos a Ele. Nós fazemos nossas a palavra do salmista. Abra a sua Bíblia, Salmo de número 115, só o versículo 1. Salmo de número 115, só o versículo 1. O Salmo fica bem no meio da Bíblia, depois de Jó, antes de Provérbios. Salmo de número 115, versículo 1. Glória a Deus. Não encontraram? Amém. Diz assim, olha: quando nós entendemos a graça de Deus, nós fazemos nossas esta palavra. Não a nós, Senhor. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Meu irmão, o salmista está dizendo que nós não merecemos e não temos nenhuma glória em nós, mas Deus, Ele é digno de toda a glória. Amém, irmãos? É por isso que Ele é o nosso Salvador, porque nós não podemos salvar nós mesmos. E quando nós entendemos, meus amados, que todas as bênçãos que nós recebemos são imerecidas da nossa parte, nós podemos agradecer a Deus pelo seu dom, seu presente inefável. Você já agradeceu a Deus hoje, meu irmão, pela tua salvação? Você já agradeceu a Deus hoje pelas bênçãos inefáveis que Ele fez cair sobre a tua cabeça? Você já fez isso, meu querido? Se você já fez, dê um lindo glória a Deus para o Senhor. Glória a Deus. Meus amados, agora tem uma questão. E muitas vezes nós entendemos errado. A gente, muitas vezes, quando fala de salvação, a
a gente dá uma ênfase muito grande na pessoa do Filho. Não é verdade, irmãos? Ou seja, na pessoa de Jesus. Não é assim, irmãos? A gente fala, Jesus, ele morreu na cruz. Isso é lógico. E foi esta morte na cruz que gerou a salvação para nós. Porém, eu quero dizer aos irmãos que nós temos o dever também de ser gratos à Trindade divina. Amém? Pela nossa salvação. Porque a Trindade divina foi que gerou a nossa salvação. Amém, irmãos? Lembrando aos irmãos que a Trindade, ela é uma doutrina bíblica que diz que Deus, ele é um. Diga assim, meu Deus é um só. Meu Deus é um só. Porém, ele subsiste em três pessoas. Ele o que, irmãos? Subsiste em três pessoas. Que são o que, meus queridos? Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles sendo co-iguais, com o mesmo poder e com a mesma essência. Amém, meu irmão? A Trindade divina, a doutrina bíblica, amém? E toda e qualquer igreja, qualquer pessoa neste mundo que fale contra a Trindade, ele é um herege. Amém, queridos? Porque a Trindade, ela é bíblica. Então, nós devemos ser gratos a Deus pela Trindade. Porque, meus queridos, a salvação, a graça de Deus, inclui o dom que Deus fez, ou seja, o presente, a dádiva, né? Que Deus fez do seu Filho unigênito. E aí eu vou citar aquele versículo que é o mais conhecido da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus queridos, o Pai, ele deu o seu Filho, amém? O Pai, meus amados, ele fez um dom, ou seja, um presente, uma dádiva para nós, entregando o seu Filho por nós, amém? Se os irmãos pararem para notar, meus queridos, como é tremendo esse dom que Deus fez, porque se nós não merecíamos nada da parte de Deus, ele simplesmente deu o melhor. Oh, glória a Deus. Dê glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Ele deu simplesmente o melhor por nós, meus queridos. Olha, meus amados, muitas vezes quando a gente precisa dar alguma coisa a alguém, meu irmão, nós vivemos por méritos, né? A gente olha assim, a guarda, vou muito para a cara da guarda, não. Ela está fazendo aniversário, eu vou dar uma caixa de fósforo para ela, né? De repente ela pode estar precisando em casa, eu não vou muito para a cara dela, dar uma caixa de fósforo, né? Mas Rafael é meu brother, né? Rafael é o baixista da igreja, ele estava cantando ali com um sorriso, né? No rosto, assim, cheio de dente, né? Meu amigo, aí eu vou dar para Rafael um Xbox última geração, né? Ultimate, Fight, não sei o que, Xbox agora já vai bem no quinto, né? Eu vou dar para Rafael o Xbox porque ele é meu amigo, mas a Eduarda não, a Eduarda não dá uma caixinha de fósforo porque aí ela pode dar, né, lá para a avó dela, para aqui, de repente elas vão poder utilizar. A gente vive por méritos, não é verdade, meus queridos? Ou seja, quem a gente gosta, a gente está ali do lado e lá vai meu irmão, mas aquelas pessoas que nós não gostamos, não temos muita aproximação, a gente, né, talvez dê alguma coisa que vale alguma coisa, não é assim? Mas Deus, meus queridos, por aqueles a quem não merecia, Ele deu simplesmente o melhor, Ele deu o seu Filho, meus amados. Meu querido, minha querida, eu quero que você pare para meditar, pense na pessoa que você mais ama nesta terra, sendo pai, mãe, filho, quem quer que seja, você pegando esta pessoa, meu irmão, e entregando ele pelo pior bandido desta terra, você dando esta pessoa para morrer, né? Vamos dizer assim, pena de morte, você dando o seu filho para morrer, pena de morte, essa pessoa que você tanto ama por um bandido, não é? É assim que Deus fez, meus amados. Nós não merecíamos nada da parte de Deus, mas Ele deu o melhor para nós. Romanos capítulo 8, versículo 32, eu gosto muito de citar este versículo, que diz que Ele não poupou nem o seu próprio Filho por amor de nós, como não nos dará com Ele todas as coisas. Diga glória a Deus, igreja. Eu não consigo entender, meus queridos, como crentes ouvem esta verdade e continuam passivos da mesma maneira. Sabe por quê, meus amados? Essa é a verdade mais profunda do Evangelho. Deus deu a si mesmo por nós. Glória a Deus. O Pai, meus amados. O Pai. Estou falando, né? Eu não gosto muito de dizer primeira, segunda, terceira pessoa da Trindade, porque parece assim, o primeiro é mais forte, o segundo é mais ou menos, né? E o terceiro quase nada, né? Mas vamos dizer assim, o Pai, a primeira pessoa da Trindade, os três são iguais, em essência, em poder e em sabedoria. Amém, amados? Mas a primeira pessoa da Trindade, o Pai, ele estava envolvido na nossa salvação. Foi Ele, meus queridos, que decidiu salvar a terra. Abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19.
vem Romanos, né, o livro que nós fizemos a leitura devocional, aí depois vem 1 Coríntios, depois 2 Coríntios, né? Os 4 evangelhos, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, nós vamos ver que Deus ele estava envolvido na nossa salvação, que o Pai estava envolvido na nossa salvação. Os irmãos encontraram? Diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Vou ler só o início. Diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Meus queridos, em Cristo, Deus se deu por nós. Quando Deus deu o seu Filho por nós, Ele também, quando o Pai, eu estou falando do Pai, quando Ele veio, quando Ele deu o seu Filho, Ele veio também com o seu Filho para morrer por nós. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Lá em Isaías capítulo 59, versículo 2, diz que existe só uma coisa que faz separação entre nós e Deus, e é o que, irmãos? O pecado, não é assim que diz a palavra, que diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas Deus, meus queridos, Ele entregou o seu Filho. Eu quero que os irmãos entendam o seguinte: Deus não passou por cima do pecado, porque Deus é justo. Amém, amados? Do jeito que Ele é amor, que Ele é amoroso, mas Ele também é justo. Se Ele tivesse só dito assim, eu vou apagar o pecado e só, Ele não estaria sendo justo. Havia um preço a ser pago. Não é assim, meu irmão? Um preço pelo pecado, mas a Bíblia diz assim: Deus em Cristo estava reconciliando o mundo consigo. Ele deu seu Filho, meu irmão, não por anistia, para anistiar o povo, mas para pagar o preço do pecado. Era preço de sangue, meu irmão, um preço tão alto que se eu e você morresse, entregasse o nosso sangue pela nossa salvação, mesmo assim não daria, porque a conta era muito alta. Mas aí veio o Filho, veio o Filho, meu irmão, entregou a sua vida, meus queridos, entregou o seu sangue, o seu próprio sangue por nós, meus queridos. É uma verdade tremenda. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. E olha só, meus amados, a Bíblia diz que não lhes imputando os seus pecados, ou seja, Deus não pegou o seu pecado, colocou na tua frente e disse: pague o seu preço. Ele pegou o seu pecado, colocou nas costas do Filho e disse: filho, pague o preço por ele. Diga glória a Deus, igreja. Então, meus queridos, o Pai estava envolvido na nossa salvação, meus amados. Mas o amor abnegado de Cristo também demanda, meus amados, o nosso amor e a nossa gratidão por Ele. Porque a Bíblia diz, abra sua Bíblia aí, Efésios capítulo 3, versículo 19, meus queridos. Efésios capítulo 3, versículo 19, você vai ver o grande amor de Deus que também demanda a nossa gratidão. E olha o que a Bíblia diz, meu irmão. A Bíblia diz assim, Efésios capítulo 3, versículo 19, depois de Gálatas. Amém? Aliás, Gálatas, Efésios, depois de Gálatas. Amém, queridos? Diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que faz o que, irmãos? Excede todo entendimento. Que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Meu irmão, aqui está dizendo que o amor de Cristo excede todo entendimento. A mente mais profunda, podemos dizer, o homem mais inquiridor desse século não consegue entender o amor de Deus, porque o amor de Deus o amor de Cristo vai contra toda a lógica. Amém, irmãos? Porque o amor de Cristo, meu irmão, foi entregue por aqueles que não queriam. Amém, meu irmão? É como eu já disse aqui, você entregar um parente seu por aquele que não quer esse sacrifício. Você já imaginou, meu irmão? Eu vou dar um outro exemplo, né? Eu estou tentando ensinar o que é graça. Eu vou dar um exemplo bem rasteiro. É como se você dissesse: eu vou deixar o meu trabalho, a minha função. Eu ganho 50 mil reais da minha função. Eu vou dar este meu trabalho para Ricardo Júnior, para Juninho. Vou deixar para ele. E aí a gente diz assim: eu não quero. E eu estou dizendo: eu vou sair, vou deixar o meu emprego e vou dar para você. E eu saio e dou de fato. E você simplesmente diz: mas eu não quero. Foi isso que Jesus fez, meu irmão. Ninguém queria Deus. É o que está em Romanos. A Bíblia diz assim: não há um justo sequer. Não há um, não é assim? Que Deus poderia encontrar. Não há um só justo. Porque todos pecaram. O que, irmãos? Instituídos estão da glória
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém queria Deus. A Bíblia diz assim, não há ninguém que busque, não há ninguém que queira, ninguém queria, mas Jesus deu, mesmo assim é um dom inefável, meus queridos. A Bíblia diz, meu irmão, que o amor de Deus, ele excede o entendimento, não tem ninguém que entenda isso, mas ele fez. Diga glória a Deus, igreja. Então o amor abnegado de Cristo deve ser alvo também da nossa gratidão. Mas eu falei aqui, meus amados, que a graça de Deus, da nossa salvação, ela deve ser, não é, adorada, né? Ou nós devemos adorar a Trindade pela graça. Amém, amados? Pela graça da salvação. Ou seja, nós temos o dever de agradecer a Trindade divina pela nossa salvação. Nós vimos que o Pai está envolvido na nossa salvação. Foi Ele que estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Ele que deu o dom do seu Filho. Ele entregou seu Filho por nós. E a Bíblia diz que o Filho veio. É um dom também inefável. A Bíblia diz, meu irmão, que o amor dele excede todo entendimento. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A agência do Espírito Santo na salvação também deve ser o alvo da nossa gratidão, meus queridos. Porque o Espírito Santo, ele age para que a pessoa possa, de fato, receber a Cristo como Salvador. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Porque, meus amados, como essa história que as pessoas dizem por aí, o homem vai a Cristo, é o homem que quer, é o homem que escolhe, é o homem que decide se quer a Cristo ou não. Isso é a maior falácia que já existiu nesta terra. Porque a Bíblia diz, meu irmão, que o homem não converte a si mesmo, é o Espírito Santo que converte. A agência do Espírito, quando Deus escolhe, meu irmão, a Bíblia diz assim, aqueles a quem Ele escolheu, aquele a quem Ele predestinou, Ele também escolheu, e aos que Ele escolheu, Ele glorificou. É mais ou menos assim que está na palavra lá em Romanos, não é? A Bíblia diz, meu irmão, que aqueles a quem Ele escolheu, Ele manda o seu Espírito para que possa, de fato, converter-se ao Evangelho. Então a conversão, meu irmão, se fosse eu que escolhesse a Cristo, se fosse eu que fosse a Cristo, eu seria o meu Salvador. Não é assim, meu irmão? Porque se o remédio está ali naquela cadeira, eu estou com dor de cabeça, e eu digo, não, vou me esforçar e vou até lá, vou pegar o remédio e vou tomar. Então, meus queridos irmãos, observem que eu estou usando aqui, né, analogias bem rasteiras para os irmãos entenderem. Se eu tomar o remédio, eu fui lá, me esforcei, então eu fui o meu Salvador, ainda que exista um remédio, mas eu que fui atrás. Não é assim, meu irmão? Mas se eu estiver aqui com dor de cabeça e dizendo, eu não saio do meu lugar, eu não quero remédio, aí de repente vem a diaconisa Vânia, pega o remédio que você vai tomar, pega um pouco, e toma lá, ela toma um goela abaixo, é assim, aí fica bom. Eu não fui o meu Salvador, não é verdade, meu irmão? A enfermeira, né, a diaconisa Vânia foi que salvou, né, me salvou da doença, não é assim, meu irmão? E foi isso que Deus fez, meus queridos. A Bíblia diz que a agência do Espírito Santo, ou seja, a atuação, não é? O poder do Espírito Santo foi que nos converteu. Abra a sua Bíblia em João capítulo 16, versículo 8. João, quarto evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém, queridos? Capítulo 16, versículo 8. Diz assim, quando vier, falando do Espírito Santo, né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A igreja pode repetir? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Meus queridos, Jesus falou que o Espírito Santo é o nosso paracleto, nosso consolador. Ele disse, eu não vos deixarei órfão. Não foi assim que Jesus falou, irmãos? Eu mandarei o outro, diga forte, o outro consolador. O outro consolador. O Espírito Santo que habitará em vocês. Meus amados, a partir do momento que nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, está em Efésios, né? Capítulo 1, versículos 13 e 14, é um texto que a diaconisa Edvânia gosta muito, né? Diz lá que quando nós recebemos a palavra da salvação, o Senhor, Ele nos marcou com o Espírito Santo da promessa, Ele nos selou. Amém, queridos? E esse selo prova que nós somos salvos, porque não vem de nós a salvação, vem dEle. Diga glória a Deus, meu irmão. O Espírito Santo que está em você, meu querido, minha querida, é a primeira parcela do que nós teremos lá no céu. E diz, meu irmão, que eu pertenço a Deus, é a marca do Rei na nossa vida. Diga glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Agora veja que coisa, é o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que nos converte. E a Bíblia diz que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Meu irmão, do pecado, porque o homem não se vê pecador. Não é assim, meu irmão? Eu estou até arriscado
de alguém entrar por aqui e querer me bater, né? Mas eu vou ser bem sério com os irmãos, nesse monte de religiões que tem por aí, não é assim, meu irmão? Que a pessoa tem que cumprir diversos rituais para dizer que é salvo. Ou seja, o cara tem que ir, eu não vou dizer qual é o nome da religião, mas não vou saber. O cara tem que ir à missa, né? O cara tem que estar lá pegando ali os sacramentos, não é assim, meu irmão? O cara tem que estar ali fazendo tudo aquilo, porque se não fizer, né, se não tiver os 7 sacramentos, está perdido, não é? Se ele não fizer, né, se ele não fizer sufrágio pelas almas que estão no purgatório, não é assim? Vou falar baixo para ninguém querer me bater, não é? Se ele não fizer o sufrágio pelas almas, o que é que acontece, meu irmão? A alma vai ficar lá no purgatório, não é assim, meu irmão? Então tudo é o homem, né? No final das contas é o homem que faz. É o homem que vai atrás, meu irmão. Isso é a maior mentira do mundo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. O homem não se vê pecador, meu irmão. O que é que as pessoas estão dizendo por aí? As pessoas estão se entregando ao homossexualismo, está dizendo, isso é de Deus, não é assim, meu irmão? Isso é de Deus, não se vê como pecador. Eu não estou falando apenas de homossexuais, mas de outros pecados que aí tem por aí. Aí diz, isso vem de mim, não é? Eu sou assim mesmo e Deus tem que me aceitar. O homem não se vê como pecador, mas quando o Espírito Santo ele pousa sobre um homem, ele convence o homem do pecado. O homem olha para si e diz, eu sou pecador. Não foi isso que aconteceu, meu irmão, na experiência de Isaías, lá no capítulo 6. A Bíblia diz que quando ele viu a glória de Deus, a manifestação daquela glória tremenda, ele disse, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele viu que ele era pecador, e ele viu que todos ao seu redor também eram pecador. Assim acontece quando o Espírito Santo, meu irmão, vem na vida da pessoa. Quando a pessoa é selada, ele se vê como pecador, e ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque a justiça de Deus, meu irmão, pagou o preço por nós, e nós não passaremos por juízo, porque o Senhor já nos salvou. Diga glória a Deus, meu irmão. Então, meus queridos, quando nós entendemos que a graça de Deus, ela nos foi intencionalmente nos dada pela Trindade Divina, nós podemos ser gratos a Ele. Podemos ou não podemos, meu irmão? Quando a gente entende que a gente não merece, que somos réis pecadores, aí a gente pode ser grato a Ele. E nós podemos dizer, como o salmista disse, abra sua Bíblia, no livro dos Salmos, no Salmo de número 103, versículo 2. Salmo de número 103, versículo 2. Novamente no meio da Bíblia, depois de Jó, antes de Provérbios. Salmo de número 103, versículo 2. Quando nós entendemos, meu irmão, que a graça de Deus, ela foi derramada intencionalmente por nós, sobre nós, pela Trindade Divina, e nós usufruímos dessa graça, nós podemos dizer, como o salmista disse, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de o que, irmãos? De nenhum dos seus benefícios. Meu irmão, quando nós entendemos a graça, nós dizemos como salmista, bendize a minha alma ao Senhor. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque, meu irmão, só o fato de estarmos vivos é um benefício de Deus. Então nós não devemos esquecer nenhum dos nossos benefícios. Diga glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. É por isso que o homem tem um dever de conhecer os benefícios da graça. Eu estou usando o termo dever, como eu já falei no começo da mensagem. Dever é uma coisa que eu tenho que fazer, eu não posso correr, não é opcional. Então, quando o homem, meu irmão, ele é salvo, quando ele tem o Espírito Santo em si, quando ele foi marcado com o selo da promessa, ele tem o dever de conhecer os benefícios da graça. Diga assim, eu tenho o dever de conhecer os benefícios da graça. Eu tenho o dever de conhecer os benefícios da graça. Olha só, meus queridos. Para que o nosso coração transborde de gratidão, eu preciso conhecer, não é, o objeto da graça. Ou seja, meu irmão, como é que eu vou agradecer uma coisa que eu não sei que recebi? Não é verdade, meu irmão? A não ser que eu saiba agradecer todo mundo. Obrigado. Por que? Não sei. Obrigado aí, né? Você fez alguma coisa. É como antigamente, meus queridos, veja só. As igrejas têm um costume muito terrível que nós abolimos na nossa igreja, graças a Deus. Era que as pessoas, na Santa Ceia, diziam assim, quero pedir perdão à igreja. Né? Sei, né? Os crentes mais antigos podem até concordar comigo. Quer dizer, aí está ficando velho, né? Aí está ficando bom. Mas, veja só, fazia isso, né? Me perdoe aí a igreja. Aí o pastor dizia, o que foi, irmão, que o senhor fez? Não sei. Qualquer coisa que eu tenha feito, a igreja me perdoe. Não é assim, irmão, que as pessoas faziam.
mesmo jeito as pessoas agem com a graça, né? Não sabe, né? Eu sou grato a Deus, porque não por tudo, né? Mas nós temos o dever, meu irmão, de conhecer os benefícios da graça para agradecer por cada um deles. Amém, meu irmão? Ninguém pode ser grato por aquilo que não conhece. Eu acabei de falar, meus queridos, e à medida que nós progredimos nesse conhecimento, o nosso coração, ele transborda de gratidão. Olha, meu irmão, no meu livro, Adoração e Arte, eu falo lá, né? No dia que eu terminar, os irmãos vão poder ler. Eu falo lá o seguinte, meus amados, que para que o homem possa adorar, ele primeiro precisa ter conhecimento do alvo da adoração. A mulher samaritana, ele recebeu a mensagem do Senhor o seguinte: vós adorais o que não conheceis. Não é assim, meu irmão? Nós adoramos o que conhecemos, Jesus falou, porque os samaritanos não tinham conhecimento de Deus, eles adoravam a Deus de qualquer forma, mas não tinham conhecimento. Para que nós possamos adorar, nós precisamos conhecer a este Deus e conhecer também os benefícios da sua graça. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 12, né? Não vos amudeis com este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é assim que diz a palavra, meu irmão? A nossa mente está envolvida no culto, na adoração. Diga glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. E é por isso, meus queridos, que eu estou dando esta pequena introdução, não é? Eu sei que os irmãos vão ficar assim, pequena introdução, já vai já 50 minutos, mas é introdução a um grande estudo que nós vamos dar. Não sei quando a gente vai terminar, mas nós vamos estudar sobre a soterologia. Sobre o que, irmãos? Soterologia. Soterologia, meu irmão, vem de duas palavras gregas, sotéria, quer dizer salvação, logos, ensino, doutrina, palavra. Logo, a soteriologia quer dizer a doutrina da salvação. E essa doutrina, ela faz parte da teologia sistemática, da qual eu adoro, gosto demais, adoro só a Deus, mas eu gosto mais da teologia sistemática, é uma das matérias que eu mais me identifico. E nós vamos estudar, meu irmão, sobre os benefícios da graça, para que nós possamos conhecer, meu irmão, o que é que Deus fez por nós, o que Jesus, ele de fato ganhou, né, digamos assim, na cruz por nós. Nós vamos ver, né, salvação, regeneração, santificação, justificação. Nós vamos ver todas essas doutrinas da graça, amém? Para que nós possamos ter, de fato, como adorar a Deus, o conhecimento de Deus, não é? O conhecimento dessas doutrinas na nossa vida, para que nós possamos realmente agradecer a Ele, amém? E como eu disse para os irmãos, porque nós temos o dever, meus queridos, de conhecer as doutrinas da graça. Para a gente concluir, abra sua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. É um versículo que a gente cita muito aqui na igreja também. Nós temos o dever, meus amados, de conhecer os benefícios da graça. E eu quero que os irmãos observem o que é que está escrito nesse texto. Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias 6, 3. Eu vou dar um tempo para os irmãos procurar, porque Oséias não é um livro que a gente comumente usa, não é? Então, a gente cita muito esse texto, mas os irmãos não abrem comumente esse livro. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim, ó: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Eu quero que os irmãos entendam o que é que o profeta falou. Conheçamos e façamos o quê? Meus queridos, infelizmente, muitos são os crentes que conhecem a Deus, mas não prosseguem no conhecimento. Amém, meu irmão? Não se aprofundam. Tem crentes que são crentes de verdade, salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, eleitos e predestinados por Deus, porém não têm um conhecimento profundo desse Deus. Amém, amados? Olha, meus queridos, eu vou falar uma coisa aqui de tempos atrás. Eu sou um crente meio aposentado assim, porque eu gosto muito de lembrar do meu passado. Eu me lembro, meus amados, que uma certa feita fomos tocar na igreja, tocávamos numa banda e de repente chamaram uma criança para orar. Eu confesso aos irmãos que da bateria onde eu estava, eu disse: meu amigo, criança vai orar, que coisa, né? Um culto como esse. Meus amados, ficamos eu e a missionária sunamita, que na época a gente até namorava ainda, ficamos de boca aberta com a oração da criança. Totalmente, não eram palavras difíceis, né? Palavras rebuscadas, eram palavras profundas de alguém que tinha intimidade com Deus.
de alguém que conhecia o Senhor. Eu vou dizer o nome da igreja, foi no Betão Brasileiro aqui de Mangabeira 1, ficamos de boca aberta, uma criança que conhecia tão profundamente a Deus que eu fiquei com ela na boca de ser como aquela criança, amém, amados? E aí, meus queridos, eu vim ver a profundidade desse texto, conheçamos e prossigamos em conhecer, meu irmão. Não é apenas conhecer a Deus, saber que você tem um Criador, que tem um Salvador que morreu por você, é você prosseguir nesse conhecimento, é você buscar mais de Deus, é você fazer com que a sua mente, a sua alma se encha, eu posso até dizer, se entupa das verdades da palavra de Deus. Meus amados, nós não podemos nos saciar com a palavra, temos que ser insaciáveis. Diga assim: eu tenho que ser insaciável. Eu tenho que ser insaciável. Eu tenho que ser insaciável pela palavra, pelo conhecimento de Deus. Amém, meus queridos? Eu não estou falando aqui, meus amados, nós sermos, loucos, formalistas, aqueles, que estudam a palavra para sair discutindo com os outros. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que conhecem os benefícios da graça, que sabem o que é a graça na sua vida. Amém, amados? Então, a Igreja Bíblica Vida Eterna, a partir de hoje, todas as quartas-feiras, até nós esgotarmos este assunto da soterologia, nós estaremos estudando sobre as doutrinas da graça. Estaremos estudando sobre o que, irmãos? As doutrinas da graça. E eu quero, meu irmão, as doutrinas não, a doutrina, né? A doutrina só, a doutrina da graça. E eu quero que os irmãos se beneficiem com esse estudo. Amém, meus queridos? Porque não estou dizendo que a gente é a única igreja, mas nem todas as igrejas têm a coragem de ministrar isso, amém? Porque é um pouco, é um paradoxo, né? É meio confuso, porque ao mesmo tempo é simples, mas é profundo. Amém, amados? Então, algumas pessoas não gostam de se aprofundar, né? Eu estou falando daqueles que ministram, não gostam de se aprofundar sobre esse assunto para trazer para a igreja, porque exige um pouco, de raciocínio. Então, meus amados, eu quero que os irmãos se beneficiem. Eu vou usar um termo bem chulo, né? Os irmãos se lambuzem com essa doutrina, amém, amados? E absorvam para que possamos dar mais valor à nossa salvação, amém, irmãos? Amém. Me lembro que a primeira vez que eu tive contato com a soterologia, com a doutrina da graça, meu irmão, eu me lambuzei, até brincadeiras que se falavam no momento, assim, eu anotava, porque eram coisas, meu irmão, que eu achava tão tremendo, como ainda acho hoje. E eu digo para os irmãos, nós vamos ministrar aqui, meu irmão, verdades profundas que vão beneficiar a tua alma, amém, meu irmão? E nós vamos sair desses estudos, meu irmão, dando mais valor à nossa salvação, ao nosso Deus e ao que Ele fez por nós, amém, queridos? Amém. Então, que nós possamos ser gratos pela graça, amém, meu irmão? Nós possamos ser gratos por aquilo que Deus fez por nós. Então, meu irmão, se você é grato pela graça de Deus na sua vida, dê a melhor salva de palmas que você já fez ao Senhor.